O DG Souza, cheguei agora. Tem alguma coisa sobre a permanência do Coutinho? Tem algum atacante na mira? O DG, eu não imagino que venha mais nenhum atacante para o Vasco, não. O Vasco já fez vários investimentos para atacante, tá? Sobre o Coutinho, a posição do Vasco é de aguardar como é que Coutinho e Aston Villa vão se comportar. Ele tem mais um ano de contrato por lá, e o Vasco não quer entrar na parada para não ter de gastar dinheiro, até porque não tem dinheiro para gastar. Então, o que o Vasco faz? O Vasco torce para que o Coutinho se acerte com o Aston Villa, eles topem uma rescisão de contrato ou algo do gênero, e a partir daí ele possa virar jogador em definitivo do Vasco. Leonardo Prieto. Nicola, quem volta melhor? Quem vai disputar o Mundial ou quem vai ficar treinando e descansando? Boa pergunta. E ele está perguntando se o Jair foi oferecido ao São Paulo. O empresário dele garante que o Vasco tem oferecido o Jair para vários clubes, mesmo contra a vontade do atleta. Mas que a ideia do Jair é sair do Vasco para jogar no exterior. Ele fala de Oriente Médio e de Japão e Major League Soccer. Sobre quem fica melhor, eu acho que os clubes que não disputam o Super Mundial vão ter um tempo de preparação super importante. Se eles tiverem bom técnico e puderem fazer uma recuperação física, eu imagino que eles voltam melhor do que os clubes que foram disputar o Super Mundial. O Maurício Vertúlio faz uma pergunta importante. Ramon Sosa fechou com o Palmeiras? Deixa eu explicar em detalhes essa história, que eu contei pela manhã com exclusividade. Ramon Sosa é um atacante paraguaio de 25 anos de idade que está na mira do Palmeiras desde o ano passado. Mas o Palmeiras acabou perdendo esse jogador que era do Tajeres para o Nottingham Forest. Pois bem, a temporada dele no futebol europeu não funcionou. Logo nos primeiros 6 meses já dava para perceber que a coisa tinha dado uma encrespada. O Vasco chegou a tentar a contratação por empréstimo dele e ele disse que insistiria na Europa. Mas passou o tempo e a coisa continuou ruim para o Ramon Sosa, e ele, inclusive, termina a temporada não tendo saído do banco de reservas nos 3 últimos jogos, tá? Então, para vocês entenderem os próximos passos. Contar o bastidor. Ontem à noite, um dirigente de um clube grande do país, um presidente de clube, vamos especificar, eu só não vou poder dizer o nome desse presidente nem o clube porque ele pediu anonimato. Ele me procurou para falar, Nicola, eu vou até ler a expressão, que eu acho que fica até mais fácil de vocês tirarem as próprias expressões. A pessoa escreveu o seguinte, Ramon Sosa do Forest acertou com o Palmeiras. Ramon Sosa do Forest acertou com o Palmeiras. Falei, me explica em detalhes essa história. Não posso te dar muito detalhe, a gente tentou e fomos avisados pelo Forest que ele tem conversa avançada, está praticamente fechado com o Palmeiras. E aí a pessoa deixou claro, Nicola, não quero que você publique o meu nome, nem o nome do time. Falei, beleza, tá bom. Aí o que eu fiz? No vídeo de hoje cedo estava explicando que um clube grande da Série A entrou em contato com o Forest para entender as condições, para eventualmente apresentar uma proposta, e foi avisado pelo pessoal do Nottingham Forest de que o acordo com o Palmeiras está praticamente sacramentado, tá? Entrei em contato com o pessoal do Palmeiras, que não confirmou nem desmentiu. Ao longo do dia, o pessoal da ESPN, não sei se mais alguém também deu a informação de que a notícia confere, de que as negociações estão em andamento, e de que existe a possibilidade de o Ramon Sosa virar reforço já para o Super Mundial, até porque o campeonato na Inglaterra já terminou. Vamos falar sobre Vasco e Melgar, falar de seleção brasileira e segundo semestre, né? A janela de transferências, né? Porque isso aí vai impactar. Daqui a pouquinho a gente já vai ter informações pipocando, nomes que o Vasco vai trazer. Bom, primeiro falando de seleção brasileira, o presidente Pedrinho foi convidado para ser o chefe da delegação do Brasil nos jogos diante do Equador, dia 5 em Guayaquil, e também dia 10 na Arena do Corinthians, os 2 jogos da seleção brasileira, que terá o Carlo Ancelotti como o técnico, né? Ontem, na entrevista coletiva e apresentação do treinador, o Pedrinho esteve lá, aliás, o CEO também do Vasco, Carlos Amodeu, o presidente da Assembleia Geral também, o Alan Belaciano, e o consultor da presidência, o Cristiano, também, todos eles estiveram lá, a comitiva do Vasco. A presidente Leila Pereira também esteve, do Palmeiras, o Tairo Arruda, CEO do Botafogo, também. Algumas outras personalidades do mundo do esporte presentes. Mas assim, muita gente falando assim, o Vasco tem nenhum problema não, né, para ele se ausentar com a seleção brasileira. Você sabe qual é a importância de estreitar relações políticas? Tem novo presidente da CBF chegando,
terceiro dia dele à frente da CBF, e o Vasco já sendo convidado para chefiar a delegação, porque o presidente é do Vasco. Isso é muito importante mesmo, porque estreita os laços, abre portas e dizem até que o presidente Samir Chaldi é Vasco. Não sei se o Samir é, mas, enfim, não importa. Se ele for, ótimo, o Samir vai conversar muito com o Pedrinho e o Vasco vai a reboque. Muitos, ou todos os presidentes, me arrisco dizer, que gostariam de estar nessa situação, de fazer a chefiar essa delegação. Claro que sim, para estreitar cada vez mais laços com a CBF. Isso é muito importante. Página virada. Andrei Santos, parabéns pela contratação, cria do Vasco, atualmente no Strasbourg da França, um dos destaques do campeonato francês. Ele que vai voltar para o Chelsea, porque o Chelsea sabe que esse moleque é brilhante. Ontem, depois da coletiva, o Ramon Menezes, que é técnico da Sub-20, que iniciou até a transformação, a mudança pós-Tite e convocou o Andrei Santos para a seleção principal, deu entrevista para mim na Flash Score e falou sobre a emoção de ter o Andrei Santos hoje na principal, sendo convocado pelo Ancelotti, e elogiou demais, porque é um moleque acima da média, joga de 5, joga de 8 e pode até ser um falso 10. Moleque tem um futuro brilhante, cabeça boa, família boa, sucesso, Andrei Santos, você merece. Bom, vamos falar do jogo de hoje? Bom, Hugo Moura está fora, aliás, não só hoje, né? Ele está fora hoje e sábado. Hoje pela expulsão no último jogo e sábado pelo terceiro cartão amarelo que ele levou no último sábado diante da equipe do Fluminense. Quem vai substituir? Quem você escolheria como substituto do Hugo Moura? Cocão? Esforça? Jair? Quem você escolheria? Restante do time, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, para hoje, né? E Piton. O Luiz Gustavo está fora sábado. Alguém? Eu colocaria Esforça, Tietê, Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno. Esse é o time do Vasco. Não tem muito o que inventar. Essa é a formação que o Vasco tem que mandar a campo hoje. Detalhe. Qualquer que seja a vitória, 1-0, 2-0, 10-0, 1020-0, muda nada. O Vasco garante uma classificação para o play-off, ou seja, vitória simples, 1-0, dá ao Vasco a segunda posição do grupo, empate é do Melgar, e aí o Vasco está eliminado, e o Vasco vai jogar em 2 jogos. Ontem meu amigo Pierre Estrada perguntando no nosso grupo, o Vasco Cidade Jardim, um alô para todo mundo lá do grupo, grande abraço, a galera boa. Se eram 2 jogos, sim, 2 jogos contra o terceiro colocado que vem da Libertadores. Então, assim, hoje é fundamental vencer por N motivos. Primeiro, para avançar, segundo, para dar moral e para recolocar o time no caminho das vitórias. Se você vence, você começa a pegar o gostinho, né? Porra, é legal vencer, né? Jogar bem, então, é um espetáculo. Se a gente conseguir reeditar o que foi contra o Fortaleza, legal. Ontem, conversando com alguns amigos, e alguns deles nem vascaínos são, falaram assim, cara, eu vi evolução já no Vasco. Pequeno, claro, pequena evolução, porque o Diniz chegou agora e tal, mas já apresenta sinais de melhora. E se o Vasco aproveitar a parada para o Mundial, o Diniz pode dar um colorido a esse time. E é verdade, é verdade. O Diniz tem capacidade para isso. Já fez grandes trabalhos na carreira. É óbvio que tem gente que não gosta do modelo de jogo dele, tem gente que torce para dar errado ou para aparecer um erro e falar, tá vendo? Olha lá o que eu falei. Cara, mas na boa, você vascaíno vai torcer para dar errado. É só pensar. É igual assim, quando eu leio assim, tinha que ser público 0, porque esses filhos da PIC que estão lá não merecem. Desculpa. O cara que pensa dessa forma, o torcedor que pensa dessa forma, ele não pensa no Vasco. Ele está pensando politicamente. Desculpa, eu estou andando se é o Pedrinho, se é o Manuel, se é o João, se é o Júlio, se é o Luiz, se era o Eurico, se era o Calçado. Cara, desculpa.
Se você um dia foi para arquibancada gritar o nome de um presidente de clube, você é um retardado. Desculpa, você não bate bem. Eu gritei o nome do Roberto Dinamite, do Romário, do Edmundo, do Bebeto, do Valdir, do Jardel, do Dênia, do Carlos Germano, do Ricardo Rocha, do Mauro Galvão, do Luizão, do Donizete, do Juninho, do Pedrinho, do Juninho Pernambucano, do Euler, do Evair. Eu gritei o nome desses caras. Eu gritar o nome do Eurico? Ah, Eurico Miranda. Ah, Calçada. Ah, Pedrinho. Hoje, presidente, esquece. De mim nunca tiveram e nunca terão o grito. Então, a ida ao estádio não é pelo dirigente A, B ou C. É pelo time. Porra, não vou porque esse time é uma M. Beleza. Respeito. Agora, não vou porque eu não vou dar dinheiro pra esse filho disso. Porra, meu irmão. Aí não. Isso aí, então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as últimas informações do Vasco da Gama. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estamos perto de bater os 30 mil vascaínos aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Um forte abraço a todos e até mais tarde. E hoje tem jogão do Vasco na Copa Sul-Americana e contamos aí com o apoio de todos vocês, tanto aqui nos vídeos quanto também no pós-jogo, para essa torcida para o Vasco se classificar hoje na Sul-Americana. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.